Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento de 4 contas de prefeituras. Os poderes executivos de Itaúba, Pontal do Araguaia e Cáceres receberam parecer prévio favorável à aprovação. Já as contas de 2010 da Prefeitura de Ribeirão Cascaleira foram julgadas como parecer prévio contrário. É o TC Notícias desta quinta-feira, dia 8 de setembro, que está no ar. Olá, tudo bem? Índices constitucionais são cumpridos e as contas de 2010 da Prefeitura de Itaúba receberam parecer prévio favorável à aprovação. Segundo a análise técnica feita pela equipe de auditores da 6ª Relatoria, cujo titular é o conselheiro Domingos Neto, o Poder Executivo de Itaúba, cidade localizada a 600 quilômetros de Cuiabá, investiu em educação 33,60% da receita base, percentual que superou o mínimo estipulado para esta área, que é de 25%. O Tribunal de Contas também verificou que o prefeito Raimundo Zanon gastou em 2010 com o pessoal do Executivo 43,28% da receita corrente líquida, respeitando o máximo estipulado por lei de 54%. Outro ponto cumprido pela Prefeitura de Itaúba foi a aplicação no Fundeb, montante que chegou a 70,32% da receita municipal, também superando o mínimo exigido, que é de 60%. Voto no sentido de julgar as contas favoráveis à aprovação dessas contas anuais de governo ora apreciadas, com recomendação à Câmara Municipal. Conselheiros recomendam que a Câmara de Vereadores de Cáceres faça determinações ao Poder Executivo durante o julgamento das contas de 2010. A recomendação feita pelo relator desse processo, conselheiro Domingos Neto, é de que o prefeito Túlio Fontes promova ações para aperfeiçoar o planejamento e a execução dos programas de governo e metas orçamentárias, bem como atender aos índices das políticas públicas nas áreas de saúde e educação. Essas contas receberam parecer prévio favorável à aprovação. Isso porque, apesar do desempenho em saúde e em educação do município estar abaixo da média nacional, a gestão de Cáceres cumpriu com o que determina a Constituição Federal. Exemplo disso foram os percentuais investidos em cada uma dessas áreas. Em educação, o valor repassado foi de R$ 13 milhões, total que correspondeu a 30,46%, superando o mínimo de 25%. E em saúde, o valor repassado chegou a R$ 14 milhões e 200 mil, o que totalizou 33,31%, também acima do mínimo previsto. Quanto à falha que diz respeito aos gastos com pessoal, que chegou a R$ 44 milhões e 100 mil e que correspondeu a 54,01%, percentual que supera em 0,01% previsto constitucionalmente, foi desconsiderada pelo Pleno. Por justiça, o gestor não pode ser penalizado por esse tribunal por ter realizado gasto contrário à sua vontade, uma vez que teve que cumprir uma decisão judicial da primeira vara federal que determinou o pagamento diretamente pelo município a pessoas que anteriormente eram contratadas pelo CIP, a fim de que, com a saída daquela CIP, não fossem suspensos repentinamente programas na área de saúde. Conselheiros julgam as contas de governo da Prefeitura de Ribeirão Cascaleira. Confira os detalhes desse processo com a jornalista Angelina Miqueleto. Nas contas de 2010 da Prefeitura de Ribeirão Cascaleira, foram identificadas irregularidades, como um repasse ao Poder Legislativo de R$ 654 mil, valor que corresponde a 7,98% da receita base do município, total que supera o limite máximo estabelecido por lei, que é de 7%. Além disso, houve déficit orçamentário de R$ 1 milhão e 100 mil. Por ter cometido esses erros, o conselheiro relator desse processo, José Carlos Novelli, opinou por emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas no período administrado pelo prefeito Daniel Correia Beraldo e parecer prévio favorável à aprovação para a gestão do prefeito Adário Carneiro Filho. Como se vê, a permanência de 3 irregularidades gravíssimas são motivos mais que suficientes para embasar a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do citado gestor. Além disso, o conselheiro fez recomendações à atual gestão
para que administre de forma prudente a aplicação dos recursos públicos, observando os limites estabelecidos pela norma constitucional. Conselheiros emitem parecer com relação ao balanço anual do Poder Executivo de Pontal do Araguaia. Confira os detalhes do processo agora. O prefeito de Pontal do Araguaia, Gerson Rosa de Moraes, durante o exercício de 2010, cumpriu com os dispositivos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao gasto público. Uma das áreas de destaque foi a educação, já que o gestor investiu 32,74% do total da receita municipal neste setor. Essa porcentagem correspondeu a aproximadamente R$2 milhões, ou seja, o gestor investiu cerca de 8% a mais do que determina a Constituição Federal em educação. No tocante à educação, apesar da avaliação total ter sido positiva, nota 8, no comparativo já mencionado, ocorreram 2 variações negativas, fato esses que conferem legitimidade às recomendações feitas pela SESEX. Por isso, o relator do processo votou por emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas em questão. Nós ficamos por aqui. Esta edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá! O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.